Olá, muito bom dia, amigos, companheiros do Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Semana passada falamos um pouco dos sonhos, né? Que José foi avisado durante a noite por um anjo que lhe apareceu em sonho e aconselhou que fugisse para o Egito com o menino, né? E vimos que isso aí é uma coisa perfeitamente natural que acontece em várias situações, inclusive com todas as religiões, né? E vimos também a estrela dos magos, a luz que guiou os reis magos, né, para visitar Jesus. Hoje trazidas a lei de raciocínio, vimos que essa luz aí está longe de ser uma estrela, né? Pode ser um espírito que quis guiá-los e se fez como uma luz, né? Para poder guiá-los até o local onde se encontrava o nosso Mestre Jesus. Muito bem, nós estamos dentro do capítulo 15. Hoje falaremos um pouco mais, né, da dupla vista, que nós já vimos falando sobre a dupla vista em outros capítulos. E tem vários pedaços da Bíblia que falam dos momentos que Jesus se utilizou da dupla vista para antever uma situação, para ajudar uma situação, né? Uma delas é quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto dos Montes das Oliveiras, né? Jesus enviou 2 de seus discípulos dizendo: Ide à vossa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando encontrareis amarrada uma jumenta e junto dela o seu jumentinho. Isso está em Mateus. Como que Jesus teria condições de saber que o jumentinho estava lá? Se não pela dupla vista, né? Ele simplesmente, ligado ao seu perispírito, o espírito ligado no seu corpo, né, através do perispírito, saía momentaneamente e podia visitar outros lugares. Em Mateus também tem o capítulo do beijo de Judas, né? Que levantai-vos, vamos, já está perto daqui aquele que há de me trair. Ainda não acabaram de dizer essas palavras, e aí que chega um dos 12 apóstolos. Chegou e com ele uma tropa armada de espadas e de varapaus. Né? E ele havia combinado com a tropa: aquele que eu beijar é Jesus, vocês o prendam, né? E Jesus já conhecia, já sabia disso. Jesus, de antemão, já sabia que Judas iria traí-lo. Né? Conhecimento, milagre, conhecimento sim, milagre não. Né? O que voltamos é uma outra situação em que Jesus claramente podia estar ao lado de Judas quando ele chamou os soldados, né? Na pesca milagrosa em Lucas, né, também aconteceu a mesma coisa, que os pescadores saíram para pescar e as barcas chegaram sem pescas, né? Ele entrou numa dessas barcas de Simão e pediu para que se afastasse um pouco da margem, e tendo-se sentado ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para o mar e lança tuas redes de pescar. Simão disse: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, né? Agora você está pedindo para lançar as redes? Contudo, como é o Senhor que mandastes, vamos fazer. Lançou e obteve êxito em sua pesca. Jesus não produziu os peixes. Jesus não manipulou os peixes para estarem naquele momento ali. E quando os discípulos, né? Os discípulos também
quando Jesus passava e identificando seus discípulos, Jesus conseguia olhar o coração deles e via que havia bondade, havia firmeza, e Jesus o chamava, né? Segue-me, que eu farei vocês pescadores de homens. Logo eles deixaram suas redes e saíram. Porque Jesus, ele tinha essa capacidade imensa, incrível, sensacional, de analisar, né, o ser humano. E além disso, o ser humano, o perispírito e o espírito dele. Então, só de olhar, Jesus conhecia as pessoas. Já falamos muito da superioridade de Jesus, né? O espírito mais elevado que já encarnou na Terra. Esses fatos narrados na Bíblia, repetimos, nada tem de surpreendentes ou milagres, como quer que eu queira, né? Estudamos a respeito da dupla vista, no capítulo anterior, né? E vimos que é perfeitamente possível, no sono, ou até mesmo acordado, né, em estado de vigília, o espírito poder sair temporariamente do corpo físico. Sempre ligados ao perispírito. Não existe a saída sem a função perispírito funcionando. Seria morte, né? Para isso seria morte. Então, onde o corpo físico se encontra num local e o espírito vai para outro. Hoje nós temos muito médiuns no nosso meio com essa capacidade de dupla vista. Mas aqui nós não estamos falando de médiuns, né? Estamos referindo a Jesus, seus feitos. Ele a possuía em alto grau pela grandeza que ele tinha. Pode-se dizer até que ele, em seu estado normal, em diversos pontos da Bíblia citado, na pesca miraculosa, que Jesus não produziu os peixes, né? Ele vivia mais a vida espiritual do que a vida material, pelo desprendimento, né, que ele tinha de tal situação. Então, ele não produziu espontaneamente os peixes. Ele somente viu que um cardume se avançou e pediu para se jogasse as redes ali. Os discípulos, a mesma coisa. Então, todos os milagres que antes eram denominados por Jesus, nós hoje, levando a linha de raciocínio, sabemos que Jesus não iria contra as leis que o Pai criou, as leis naturais, a lei de ação e reação. Ele não ia estalar os dedos e criando objetos, criando peixes, criando os animais. Né? Jesus era o primeiro a respeitar a lei de causa e ação. Se nós víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento, a ligarem os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, né? Os eflúvios carregados de marca moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, muito menos compreendido ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Vocês lembram quando nós falamos que existem muitas leis ainda que não foram codificadas pelo homem e que, no entanto, elas existem. Não é porque elas não foram descobertas, não teve um sábio que as descobriu, que prova na matéria por A mais B, não queira dizer que ela não exista. Então, todos esses fatos que Jesus participou da pesca, do jumentinho que ele viu, dos apóstolos, né? Tudo isso tem a ver com a superioridade de Jesus, que ele conseguia ler o nosso espírito, a nossa alma, o nosso perispírito, né? Então ele saberia, antes de tudo, quem era bom ou quem não era. Sabia que os discípulos eram capazes de seguir, de ser multiplicadores
da sua doutrina. Doutrina de amor, doutrina de paz, doutrina de caridade. Tenham todos um bom dia, uma ótima semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.